Oi, meus amores! Nesta aula, nós vamos fazer este lindo ponto em tricô, que é o trança dupla. Então, vamos à nossa aula. Vamos iniciando, colocando os pontos na agulha. Nós vamos fazer essa amostra com 36 pontos, contando com um ponto de borda, ok? No final do vídeo, eu vou te informar como você faz a multiplicação dos pontos, para que você faça a sua peça. Mas, por enquanto, nós vamos colocando aqui 36 pontos para a nossa amostra. Vamos iniciando o nosso trabalho fazendo da seguinte forma: vamos fazer um ponto tricô e uma laçada. São os nossos pontos de borda, ok? Agora, o restante, nós vamos fazer toda essa carreira em ponto tricô. Esta é a única carreira que faremos toda em ponto tricô. O último ponto em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Vamos para a nossa primeira carreira do ponto. Vou fazer aqui, não vou fazer um ponto, pois ele é o meu ponto de borda. Só que eu quero o meu ponto de borda com a laçada. Então, na mesma posição de ponto tricô, eu vou fazer o meu primeiro ponto em ponto meia, que é o ponto do ponto. Então, olha só, aí eu fiquei com um ponto tricô, uma laçada, agora um ponto meia. Continuando, o segundo ponto meia, terceiro ponto meia, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. São 8 pontos em meia. Agora, eu vou continuar a minha primeira carreira com um ponto tricô, 2 e 3 pontos tricô. Agora, vamos continuando. Vamos fazer em ponto meia. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos meias. Agora, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos em tricô. Vou fazer em meia. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos em meia. Agora, esses 2 pontos que é a laçada e esse último ponto, eu vou fazer em meio os dois juntos, pois é o meu ponto de borda. Então, assim, eu estou fazendo a minha borda. Bem diferente, né? Depois você vai ver o resultado. Segunda carreira do ponto. Então, um ponto sem fazer e uma laçada, sempre do mesmo jeito. Agora, vamos lá. Nós vamos fazer um ponto tricô, 2 pontos tricô, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só, do jeito que o ponto apresenta, eu vou fazendo, tá vendo? É só repetindo, olha só. 1, ponto meia, 2 e 3 pontos e meia. Olha o jeito que o ponto tá se apresentando. Agora, em tricô, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
em tricô. Agora, eu vou fazer em meia, tá se apresentando em meia, então, eu vou fazer 1, 2 e 3. Olha como é fácil, é só repetir a carreira de baixo. Tá se apresentando em tricô, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou fazer o meu ponto de borda. Sempre vai ser desse jeito, os dois últimos pontos, que é a laçada, e esse outro ponto eu vou fazer em um ponto meia. Vamos para a terceira carreira do ponto, sempre iniciando com um ponto sem fazer e uma laçada. Então, do jeito que o ponto se apresenta, eu vou repetir na terceira carreira. Estamos em ponto meia, fazemos em ponto meia. Quando estivermos em ponto tricô, fazemos em ponto tricô. Então, assim, é a nossa terceira carreira. Simplesmente vamos repetir do jeito que os pontos se apresentam na carreira de baixo. E assim vamos fazendo até o término da carreira. A quarta carreira, a borda é sempre do mesmo jeito, nunca muda. E também a carreira, os pontos também não mudam. Vamos repetindo os pontos, assim como se apresenta na carreira de baixo. Se é em tricô, fazemos em tricô. E se é em meia, fazemos em meia. Então, assim, nós vamos fazer por toda a quarta carreira, desse jeito, todos os pontos, até ao final da carreira. Agora, aqui na nossa quinta carreira, nós vamos fazer o trançado. E para nós trançarmos o ponto, você vai precisar desta agulha. Se você não tiver essa agulha, não tem importância. Use um palito de unha, de limpar unha, ok? Na nossa quinta carreira, então, do jeito que o ponto se apresenta aqui, nós vamos repetindo. Se é em ponto meia, vamos fazer em ponto meia. E assim nós vamos fazendo a nossa quinta carreira, que é a carreira do efeito do ponto. Então, ela é bem fácil de fazer, bem simples de fazer. Fazendo aqui, então, os 8 pontos e meia, os 3 pontos em tricô. Agora, o trançado vai ficar aqui. Vamos fazer primeiro os 4 pontos em meia. E agora, começa o trançado. Então, 4 pontos em meia. Vamos reservar aqui os nossos 4 pontos em meia. Reservados 4 pontos em meia, vamos fazer 4 pontos em meia. Fazendo aqui os 4 pontos em meia, vamos então pegar os pontos reservados, vamos passar para a nossa agulha para podermos fazer também em pontos meia. Então, assim começa a nossa trança, trançando os pontos, sempre de 4 em 4 pontos. Então, vamos fazer aqui os 4 pontos em meia. Percebe-se que ele fica apertado, né? É normal, eles ficam assim mesmo, bem apertado, porque nós trançamos ele. E agora, vamos continuar a nossa carreira, fazendo 3 pontos tricô. E assim, nós continuamos sempre repetindo os pontos. Do jeito que o ponto se apresenta na carreira de baixo, nós repetimos, então, a quinta carreira. Vamos terminando aqui, então, a nossa quinta carreira.
dos 2 últimos pontos, que é laçada esse último ponto, fazemos em meia, pois ele é o nosso ponto de borda. A lateral do nosso ponto, olha como vai ficando. Olha o lado avesso, fica um trabalho muito bem feito com a laçada no ponto de borda. Então, vamos lá. A sexta carreira, nós vamos repetir os pontos de baixo. É a mesma coisa, não muda nada. Você viu como é fácil? Então, agora, a sexta carreira, repetimos todos os pontos. Do jeito que se apresenta o ponto de baixo, nós vamos fazer sempre 3, aqui 3 meias, e assim nós vamos fazendo. E aqui são em tricô, então nós vamos fazendo em pontos tricô. Então, nossa carreira, a sexta carreira é feita desse jeito. Aqui tá o trançado dos pontos, onde os pontos foram trançados na quinta carreira, né? E a gente segue adiante. Continuamos fazendo, então, aqui os 12 pontos em tricô. Então, sempre repetindo os mesmos pontos. Vamos aqui, então, agora para a nossa sétima carreira. A nossa sétima carreira é do mesmo jeito. Da mesma forma que o ponto se apresenta, nós vamos repetindo, então, a sétima carreira. Simples assim. A oitava carreira também não muda nada. Vamos só repetir os pontos da carreira de baixo. Então, no jeito que os pontos se apresentam na carreira de baixo, nós vamos repetindo então a nossa oitava carreira. Vamos para a nossa nona carreira. Então, a nona carreira também ela não muda do jeito que se apresenta os pontos na carreira de baixo. Nós vamos repetindo a nossa nona carreira. Vai se preparando aí, pois esta nona carreira também é a carreira do trançado dos pontos. Então, nós vamos trançar os pontos aqui na nossa nona carreira. Então, agora, vamos pegar a nossa agulha reserva e vamos reservar os pontos. Vamos pegar esses 4 pontos em meia e vamos, então, fazer os outros 4 pontos, enquanto esses 4 pontos em meia ficam reservados. Fazemos aqui os 4 pontos em meia. Agora, nós vamos passar os 4 pontos para a agulha e vamos para assim fazermos eles. Eles ficam apertadinhos, é normal, e vamos fazer então esses 4 pontos em meia. Continuamos fazendo aqui os 4 pontos e agora nós vamos fazer os 4 pontos restantes. Então, assim, trançamos o ponto na nona carreira, um pouco diferente da quinta carreira, percebeu? E assim, inicia-se a nossa trança. E vamos terminar, então, a nona carreira do jeito que os pontos se apresentam.
É bem simples assim. Então, vamos terminando aqui os nossos pontos em meia. Vamos fazer até o final da carreira. E os últimos pontos é o nosso ponto de borda. Vamos para a nossa 10ª carreira. E a 10ª carreira é bem simples. Vamos repetir todos os pontos, assim como se apresenta os pontos de baixo. Assim é a nossa 10ª carreira. Vamos repetir, então, a primeira carreira. Este ponto é o circuito das 10 carreiras. Então, 10 carreiras, ficamos com este ponto que eu vou mostrar. Vou fazer mais um pouco aqui e vou mostrar para você daqui a pouco como que ficou o nosso ponto. Olha só que lindo que ele fica e como é fácil de fazer. Olha que ponto mais lindo. Agora eu vou te falar como que vamos fazer para você multiplicar os pontos. Você retira esses 12 pontos em meia, começa a contar a partir dos 3 pontos em tricô até o último ponto de borda. Então, você conta os 3 pontos em tricô, os 12 em meia, os 3 em tricô e os 12 em meia, mais o ponto de borda. Então, assim, você faz a multiplicação dos pontos para o seu trabalho. É fácil desse jeito, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste ponto, tenham gostado desta aula. Aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Beijos e até lá!